O Direito Sem Fronteiras da semana conversa sobre as peculiaridades de uma forma de governo bastante comum na Idade Média e ainda presente em alguns países na Idade Contemporânea, a monarquia. Apesar da República dominar o cenário político da atualidade, esta forma de governo ainda existe em alguns países. A sua principal característica é que o cargo do monarca é vitalício e a sucessão é hereditária. Você sabe quais são os tipos de monarquia existentes no mundo? E qual monarca que ocupou o trono por mais tempo? A resposta você acompanha na reportagem que vamos assistir agora. A monarquia é a mais antiga forma de governo da história e ainda vigora em vários países espalhados pelo mundo. A sua principal característica é o poder hereditário do chefe de Estado, que recebe o nome de monarca, popularmente conhecido pelo título de rei ou de rainha. Existem 4 tipos de monarquia. Monarquia absoluta. Nela, o monarca concentra todo o poder e age por seu livre e próprio arbítrio. Monarquia de estamentos ou de braços. O rei descentraliza certas funções que são delegadas a elementos reunidos em cortes. Esta forma é antiga e típica do regimento feudal. Monarquia constitucional. O rei exerce apenas o poder executivo, paralelo dos poderes legislativo e judiciário. Monarquia parlamentar. O rei não exerce a função do governo e a ele cabe o poder moderador. Nas monarquias parlamentaristas, o chefe de governo leva o título de primeiro-ministro. Atualmente, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, é a monarca que ocupou o trono britânico por mais tempo. Ela é a chefe de Estado. No Reino Unido, a função de chefe de governo fica com o primeiro-ministro. A rainha tem um papel institucional. Representa o país no exterior e em recepções. E também pode dissolver o parlamento e nomear o primeiro-ministro, indicado pelo parlamento. Elizabeth II é soberana, também em 15 países, entre eles Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Jamaica. E para discutirmos sobre a monarquia no mundo, eu recebo aqui no estúdio do Direito Sem Fronteiras o historiador Bruno Antunes de Cerqueira e o doutor em História das Relações Internacionais, José Teodoro Mascarenhas Menck. Sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. Doutor Bruno, ainda existem muitas monarquias no mundo? Quais são as mais conhecidas? Olha, o mundo atual é um mundo, como disse a reportagem, muito bem feita, é um mundo em que predominam repúblicas, e ainda por cima repúblicas presidencialistas, né? Mas há monarquias, a Europa, né, justamente é o local em que mais se vê as monarquias terem sido mantidas, né? São monarquias democráticas, parlamentaristas, como se disse, e, na verdade, fora da Europa, por incrível que pareça, a África tem pouquíssimas monarquias. Do ponto de vista oficial, estados monárquicos são só o Reino da Suazilândia, o Reino do Lesoto e o Reino do Marrocos. Contudo, há monarquias tribais em grande quantidade dentro dos países que são repúblicas. A África, que era, evidentemente, predominava nela as monarquias, hoje em dia, então, como forma de governo, tem-se mais repúblicas presidencialistas do que monarquias parlamentares ou até absolutas. Na Ásia, nós temos muitas monarquias ainda, são, sobretudo entre os árabes, os emires, os sheiks reinantes, sultões, há bastante. Mas talvez em número menor exatamente do que as repúblicas. Nós temos o Japão, que é uma monarquia milenaríssima, né? Quer dizer, tem-se por ideia, né? É um pouco legendário, claro, de que a dinastia imperial japonesa tem mais de 2.500 anos. Então, é uma monarquia bastante modelar, bastante interessante de ser estudada. Bom, em território americano, nas Américas, nós temos as monarquias que ainda têm conexão com aquilo que a gente chama de Commonwealth, né? que é a Comunidade Britânica de Nações. Então, há, como a reportagem disse, a Jamaica, o Canadá, Belize, enfim, ilhas, né, do Caribe, que são ilhas de colonização britânica. Doutor José Teodoro, e além da hereditariedade e da questão vitalícia, quais são as principais características de uma monarquia? Bem, deve-se levar em consideração que não necessariamente todas as monarquias são hereditárias. Existem monarquias que são eletivas. O caso na Europa mais emblemático é o próprio Vaticano. O Vaticano é uma monarquia, o Papa é o monarca, o chefe de Estado, e é um monarca absoluto. E ele é eleito pelo colégio dos cardeais. Existem ainda outras monarquias eleitas no mundo, como, por exemplo, podemos citar a questão da Malásia. Na Malásia há um colegiado de nobres que elegem o rei. E esse rei é um rei temporário, não é nem vitalício. Ele reina por 5 anos.
Então, é um rodízio entre eles. Então, há diversas formas. Centralizar os tipos de monarquia em certos padrões é um pouco perigoso, porque sempre você vai encontrar exceções aos montes. Inclusive, a classificação entre monarquia constitucional e monarquia parlamentar como se fossem distintas também é um pouco perigoso. Porque a Constituição ela é a organização, é como se organiza um Estado. E todo Estado se organiza. Então, todo Estado tem Constituição, ainda que não escrita. Então, a Inglaterra, por exemplo, ninguém vai dizer que não é um Estado constitucional. Há uma série de regras de funcionamento do Estado, mas, no entanto, não tem uma Constituição escrita. Mas isso foi mudando ao longo dos tempos ou essas monarquias já nasceram assim? Não, foi mudando. Porque, na verdade, a monarquia é uma forma de organização da sociedade, é como a sociedade se organizou. E ela se organizou de uma forma, e isso necessariamente, com o tempo, as circunstâncias vão ocorrendo e vai se adaptando o governo às novidades que vão surgindo. Então, as monarquias, a monarquia da França, que deu o suprassumo da ideia que nós temos de Estado absolutista, ela originalmente era eleitiva. Hugo Capeto, que é o primeiro dos reis dos capetinhos, ele foi eleito pelos seus pares. Então, dizia-se que ele era o primeiro entre os pares. E depois acabou saindo uma monarquia hereditária e absolutista. Então, veja que houve uma evolução ao longo do tempo. E essa evolução ela foi interrompida na França, por exemplo, com a Revolução Francesa. Que houve idas e vindas, mas a ideia de romper começou ali. E essas experiências continuaram em outros. Da Inglaterra não houve essa interrupção, muito embora tenhamos tido o exemplo da Revolução Gloriosa, que matou o rei também. Carlos I foi morto também pela Revolução. Agora, doutor Bruno, geralmente as monarquias são interrompidas por meio de revoluções, como disse o doutor José Teodoro, ou também por escolha da própria família real? Olha, em geral são golpes de Estado, né, que depõem o monarca, acabam com a monarquia, proclamam uma república ou uma ditadura militar travestida de república. Foi bem o caso da brasileira. O que houve em 1889, no 15 de novembro, nada teve de democrático, nada teve de popular, absolutamente contrário ao povo naquela ocasião. Então instaurou-se uma ditadura militar ferrenha, mantida, né, durante anos a fio de uma forma extremamente autoritária, e a família imperial foi banida, exilada, nunca mais pôde retornar, passou quase 40 anos exilada. Isso se deveu, e aí você citou a ideia da família às vezes sair do poder. As famílias reais, a rainha Elizabeth costuma dizer muito isso, no momento em que uma maioria quiser, nós vamos nos retirar, etc. As famílias reais costumam brincar um pouco com a popularidade delas. É muito difícil que numa monarquia em que está todo mundo bem, a sociedade está bem, os problemas são bem menos agravados do que aqui no Brasil, por exemplo, é muito difícil que o povo queira o fim da monarquia só por achar que a monarquia é algo um pouco anacrônico. Porque, de fato, a monarquia, entre aspas, seria algo um pouco anacrônico, no sentido de que a forma de governo que mais aparenta modernidade, porque a idade contemporânea trouxe essa forma como sendo a sua excelsa forma de governo, que é a república, então a monarquia ela teria essa anacronicidade, né? Só que ocorre que a monarquia, ao mesmo tempo em que ela parece ser anacrônica, ela é, como a reportagem disse, a forma mais antiga de se governar os povos, né? Então as famílias reais costumam brincar com a popularidade e dizer, se quiserem a gente se retira. Muitas ocasiões, a Bélgica, por exemplo, vive uma crise entre valões e flamengos muito grande, o doutor Teodoro pode falar bem, que já viveu lá um pouco, e as famílias reais são justamente a única forma, a única instituição, a monarquia que a família real representa, é a única instituição que consegue dar unidade àquela nação, àquele Estado nacional. De fato, se você retirar a monarquia, se você retirar a família real, acabar com a monarquia, proclamar uma república, não vai mais existir o reino da Bélgica. Assim como também não existiria, se fizesse a mesma coisa na Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, porque a Escócia era um país, a Inglaterra é outro país, Gales é outro país e a Irlanda do Norte é outro país. Então, de fato, esses países só existem porque a monarquia mantém, né? É exatamente na simbologia monárquica que se encontra o fator de união dos povos. Então, eu gostaria que o senhor complementasse, já que o senhor já morou lá na Bélgica. Não, isso é muito interessante o que o Bruno falou. Efetivamente, na Bélgica, você vê como ainda tem uma função. Fala-se muito que a função do rei hoje é muito mais simbólica, muito mais representativa. Mas na Bélgica é um exemplo de que se tirarmos o elemento monárquico do Estado, haverá uma cisão. Porque hoje há duas comunidades, a Bélgica é uma federação atípica, ela tem uma série de... tem grupos que mantêm, que não são necessariamente territoriais.
são as comunidades, tem a comunidade Valã, a comunidade Flamenga, a comunidade alemã, depois tem a comunidade de Bruxelas, depois tem o território da Holanda, de Flandres, então é uma confusão ali. Mas o que mantém a unidade de tudo é a família real. Ali você vê que eles têm uma função, eles são um fator mínimo comum em que todos eles respeitam e que faz com que todos ainda se sintam vinculados uns aos outros. Então a Bélgica é um exemplo muito feliz nessa função de mostrar a função ainda atual de muitas monarquias. Tem também a função na Espanha. Na Espanha, ela se consolidou o caminho para a democracia graças ao Juan Carlos. O Juan Carlos teve uma função pessoal importante nessa transição e como uma pessoa que garantia a nova ordem constitucional, que era uma ordem democrática. Por uma opção, houve um momento que houve uma tentativa de golpe militar, ele poderia simplesmente ter aceito o golpe e ter se tornado absolutista, como Franco, como herdeiro do Franco. E ele garantiu, ele foi o fiel da balança para fazer com que a democracia na Espanha se consolidasse. Então, há a função de monarca, a função do rei, ou do imperador, ou do título que ele tiver, ela é muito mais do que simbólica. Muito embora, às vezes, nós tenhamos a veleidade de achar que aquela é simplesmente uma mera fantasia. Não é, não. É muito mais profundo em certas organizações sociais. Uma curiosidade que eu acho que muita gente tem, doutor Bruno, como é que sustenta a família real? Bom, cada país aí volta para as particularidades das monarquias, né? As monarquias costumam ser enxergadas de uma maneira homogênea, né, e uniforme, e não é isso. Cada Estado nacional tem a sua monarquia, a sua dinastia, né, com a sua história. Em geral, as pessoas enxergam uniformemente porque sabem, en passant, que as dinastias são todas primas entre si. Isso procede, isso é real. Todo dinasta europeu, todo príncipe europeu é primo do seu vizinho do lado e é primo várias vezes, né? Então, de algum modo, as dinastias são quase que uma mesma família, entre muitas aspas isso, porque todas respeitam a sua tradição histórica própria, a sua língua, né? Claro, falam várias línguas, né? São poliglotas, etc., justamente porque são entroncados em todas as outras dinastias. Mas ocorre que a monarquia não pode ser confundida, é uma confusão que todos fazem, que é de monarquia e realeza. Realeza é a família, a classe, digamos assim, dos príncipes, né? Que é aquela dinastia e os seus muitos ramos, porque há vários ramos, que governaram um povo, uma nação durante séculos e que se mantiveram até hoje. A monarquia é a forma de organização estatal. Então, cada monarquia, que tem o seu parlamento próprio, as suas regras próprias, diz como deverá viver a sua família reinante. Então, no caso britânico, que é o caso mais clássico, mais exemplar, todos sempre recorrem, você tem a lista civil dos membros da família real votada anualmente pelo parlamento. Então, a dotação orçamentária, que era exatamente como se fazia no Brasil Império também, né? A dotação orçamentária dos membros da família. Isso é tudo designado pelo parlamento. Um dado interessante de dizer é que as pessoas imaginam que toda monarquia necessariamente tem que ser muito mais cara do que uma república. É outra forma, chega a ser jocoso isso, é uma forma muito errada de enxergar e é necessário você estudar para ver. É uma matéria recente, né, de um jornalista do Rio, falava que a presidência da República gasta 2 vezes mais do que gasta a coroa britânica. Então, seria designado mais verba para a presidência da República no Brasil do que para a Rainha Elizabeth. Então, a verdade é que isso você tem que analisar detidamente, até porque o turismo arrecadado com as monarquias é infinitamente superior a um turismo arrecadado com as repúblicas. Existe também o caso específico da Inglaterra. Houve, no século XVIII, me corrija se foi, houve um acordo entre a realeza e o Estado britânico, no qual o rei entregou a administração de seu patrimônio pessoal todo ao Estado e passando a viver a partir daí de uma dotação. Então, houve uma entrega do patrimônio. Há questão de uns 10, 15 anos, em função dessa crise, dessas críticas recorrentes, dizendo que eles gastam muito, o príncipe Charles chegou a propor que entregassem, devolvessem-lhe o patrimônio da família. Ele é um administrador, se revelou em suas propriedades um excelente administrador, que ele tocaria a administração de sua propriedade e pagaria os impostos como qualquer cidadão britânico. E não foi aceito. Nós vamos para o rápido intervalo, voltamos logo para continuarmos nossa conversa sobre as peculiaridades dos regimes monárquicos. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a conversa sobre as peculiaridades dos regimes monárquicos.
Doutor Bruno, a gente falou aqui no primeiro bloco um pouquinho sobre a monarquia constitucional. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso para nós. O Brasil já teve uma monarquia constitucional, não é mesmo? Quando foi isso? Em 1824, Dom Pedro I, né, após nós termos no processo de emancipação política de Portugal, nós temos tido uma Assembleia Nacional Constituinte. Todos sabemos que, por problemas políticos, eminentemente políticos, entre ele e muitos representantes das classes dirigentes, então, dos deputados, senadores, houve a dissolução dessa Assembleia. Tanto que os livros didáticos gostam de narrar que, muito autoritariamente, muito imperialmente, Dom Pedro I legou, outorgou a Constituição de 24. Mas a verdade é que a história é sempre, né, ela tem muitos meandros, muitos melindres, e a verdade é que a Constituição de 1824 foi outorgada sim, mas ela foi, digamos assim, abonada, apoiada, aprovada por quase todas as câmaras municipais do Brasil de então. Então, a verdade é que ela teve um elemento democrático bastante, para a época, bastante importante, bastante substancioso. E a verdade é que Dom Pedro I, claramente, era um homem de dois mundos, não só de Europa e América, mas nascido e criado no absolutismo monárquico português, que era um absolutismo muito peculiar, enfim, a história monárquica portuguesa é uma história muito peculiar. Tinha também bastante laivos de democracia, mas era uma forma bastante autoritária, e ao mesmo tempo abraçou o liberalismo. Então era um príncipe de inúmeras facetas, né, muito bem demonstrado pela Isabel Lustosa na mais recente biografia dele, né, Um Herói Sem Nenhum Caráter, que é o subtítulo do livro dela. Então, Dom Pedro I, ele outorgou sim, mas era uma Constituição que já era bastante liberal para o seu tempo, já tinha muitos elementos democráticos, não tanto quanto os que a gente verá no fim do século e no XX, mas já tinha bastante coisa nesse sentido. Quero apenas complementar ao Bruno de que o primeiro chefe do Estado brasileiro, como país independente, foi Dona Maria. Dona Maria e depois sucedida por Dom João VI. Quando da elevação do Brasil a Reino Unido, do Brasil, Portugal, Algarves. Então, naquele momento, ali, efetivamente, o Brasil passou a ser um ente político autônomo, com um monarca próprio, a par do Reino de Portugal. Então, havia, na verdade, um mesmo monarca sobre dois reinos distintos. Então, Dom Pedro I é sempre lembrado como aquele que proclamou a independência, mas, na verdade, ele terminou um processo de independência, ou talvez deu uma etapa. Alguns consideram que o processo teria terminado em 1831. Nós estamos falando de curiosidades, eu gostaria de saber do senhor se, em algum caso, um membro da família real pode perder o título. Pode. Ele pode perder o título, sim. Porque as monarquias também não são um sistema, assim, autoritário, no sentido que a pessoa se arroga todos os poderes e pode. Existem uma série de regras às quais eles são submetidos. Essas regras podem, eventualmente, não ser escritas, ser regras costumeiras. São regras, às vezes, de jeito natural. Mas elas têm, e ao infringir essas regras, é possível perder. E então um rei, que geralmente é o chefe da casa, da sua casa, da sua estirpe, ele pode desautorar algum membro, pode te retirar, é muito raro. Eu não tenho lembrança que isso tenha ocorrido. Eu ia perguntar se tinha acontecido recentemente. Aconteceu recentemente, as pessoas comentam muito, é a princesa de Gales, né? O príncipe de Gales era casado com uma nobre condal inglesa que era Lady Diana Frances Spencer. E ela se tornou princesa de Gales pelo casamento, assim como a cunhada dela, a concunhada Sarah Ferguson, se tornou a duquesa de York pelo casamento, princesa e duquesa de York, e a princesa de Gales também. Com o divórcio, que foi algo que a rainha é chefe da igreja anglicana, chefe nominal, foi algo que a rainha não abençoou, né, o divórcio de forma alguma, a rainha se colocou contrária ao divórcio do filho dela com a nora, e, muito ironicamente, a igreja anglicana tem muita relação no nascimento dela com o divórcio, os sucessivos divórcios do rei Henrique VIII, né, Henry VIII, mas a verdade é que a rainha não aprovou o divórcio. Isso fez com que a Diana, ao se divorciar do príncipe, divórcio civil, evidente, né, não é um divórcio na igreja anglicana, ela deixasse de ser princesa de Gales, verdadeiramente, porque deixava de ser Alteza Real, e se tornasse honorariamente aquilo que a gente chama em genealogia dinástica, em etiqueta de titre de courtoisie, título de cortesia. Ela era chamada de princesa de Gales, Diana Princess of Wales. Ela podia assinar assim, Diana Princess of Wales. Mas ela não era mais Her Royal Highness the Princess of Wales. Então ela não era mais princesa. Cortesmente ela era princesa de Gales. E o povo britânico, efetivamente a venerava como princesa. Isso não foi algo, digamos, bom para a monarquia, porque como mostra muito bem o filme The Queen,
É um filme excelente, né? Que conta a história da rainha. Isso, da Rainha Elizabeth atual. Esse evento, né? Isso, que a Helen Mirren interpreta a Rainha Elizabeth, como mostra muito bem o filme, na hora em que ela morre, lá os preparativos dos funerais, e que a rainha queria que fossem funerais privados da família Spencer, porque a família Spencer queria sim, mas foi imposto pelo primeiro-ministro em alguma medida que fossem funerais oficiais. Isso é mostrado porque a rainha tenta, naquele momento, pós-mortem, que a antiga nora seja novamente elevada à condição de princesa de Gales, e seja enterrada como tal. E a família Spencer rejeita, porque diz, não, ela vai ser enterrada como uma de nós, no nosso território, que é o palácio deles, dos condes de Spencer, e assim ela foi velada e enterrada, embora tenha tido funerais de Estado, não funerais de Estado, no sentido de membro da família real, mas funerais oficiais, porque o povo demandava que houvesse aqueles funerais. Bom, já que nós estamos falando então da família real britânica, a Rainha Elizabeth é a monarca que está mais tempo no cargo, e a população da Inglaterra aprova. 77% querem a continuidade da monarquia. O que isso significa para a Inglaterra? Olha, muita coisa. Ao contrário do que as pessoas, como disse Teodoro, as pessoas costumam fazer ilações muito... só para se ter ideia do que significa, eu vou dar um exemplo, mas já volto para o Reino Unido, do que significa a monarquia para esses povos. Quando o príncipe herdeiro do Japão anunciou o casamento dele, e aí por fim casou e depois gerou uma princesa, não foi o príncipe lá, eles têm ainda a sucessão predominantemente masculina, né? Então, só o anúncio, só o noivado do príncipe já fez o PIB crescer um pouco, né? Isso ocorre nas monarquias porque há, de fato, embora Joaquim Nabuco chamava de religião monárquica. Ele dizia que a monarquia, de uma tal maneira, estava entroncada na história e nas tradições de um povo, que a religião cristã daquele povo, por exemplo, ou a religião budista do outro, a religião xamaísta lá do outro, enfim, as religiões, elas são, ao mesmo tempo, uma religião monárquica, dizia ele. E a verdade é que isso procede. Então, há um culto, não tanto à personalidade do monarca, mas há um culto à monarquia. Aliás, o ministro Aires Brito fez um artigo recente em que ele falava desse culto à monarquia que o hino nacional britânico representa. Então, há o fato do príncipe William se casar com uma moça inglesa, depois de sucessões, né, de príncipes se casando com princesas estrangeiras. O pai se casou com uma nobre inglesa e ele vai e se casa pela primeira vez na história deles com uma moça comum, burguesa, inglesa, mas não nobre como a mãe dele, ou não princesa. Isso já gera uma comoção na população, faz todo mundo aderir, faz todo mundo ir lá assistir, as pessoas ficam... E você pode entender que as pessoas até produzam mais, né, do ponto de vista aí capitalista. Então, é real que há quase que um enamoramento, né, um encantamento que as monarquias produzem nos seus povos. Você citou o Joaquim Nabuco. Então, eu queria só lembrar que o Joaquim Nabuco, naquele livro Minha Formação, ele tem um capítulo muito interessante em que ele se declara por que ele era monarquista. Ele escreveu já na República. Após a proclamação da República, ele vai para um exílio, autoexílio, sai do mundo público, da vida pública, e começa a escrever. Vai escrever seus grandes livros. Um desses é a Minha Formação, e nesse capítulo ele fala que a razão dele ser monarquista não é por essa religião, mas pelo fato de ser um pragmatismo. Ele explica lá, ele dá umas razões pelas quais é muito mais adaptado às circunstâncias do tempo e do Brasil, especificamente, um sistema monárquico do que uma república. Então ele faz isso e esse argumento vai ser depois, no plebiscito, quando nós vamos ter o plebiscito no Brasil, já no pós-Constituição de 1988, nesse plebiscito que é a monarquia, o Mário Henrique Simons, na época um economista de renome, um ex-ministro de Estado, ele faz uma declaração dizendo que ele era monarquista, que ia voltar pela monarquia. E ele faz um artigo, ele publica um artigo, e ele, de certa forma, ele atualiza os argumentos de Joaquim Nabuco. Então, existem pessoas que defendem a monarquia não apenas por uma questão de um culto a um passado, ou por uma questão de nacionalismo, mas no qual o monarca representaria o povo, mas por uma questão de praticidade, porque é um sistema que é funcional.
É um sistema que funcional, em certas circunstâncias, funciona melhor e é mais calma as transições, as crises, as soluções, do que nos regimes republicanos, em certas sociedades. Eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça e o Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre as peculiaridades dos regimes monárquicos. Quem nos ajudou na discussão foi o historiador Bruno Antunes de Cerqueira e o doutor em História das Relações Internacionais José Teodoro Mascarenhas Menck. Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau!